de Jesus nos envolva a todos, esteja presente nesse momento, a nos amparar, nos encher de bons sentimentos e principalmente nos envolver de luz. Eu quero, antes de entrar propriamente dito no tema, trazer rapidamente aqui uma mensagem de Emmanuel, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel vai justamente comentar esta passagem que é retirada lá do Evangelho de Mateus. O título da mensagem de Emmanuel é Façamos Nossa Luz. Então nos disse Emmanuel: ante a glória dos mundos evoluídos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia do nosso plano procede de sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevações que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu achote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não esqueça a tua candeia, se não desejas resvalar dos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que tesornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Então essa mensagem de Emmanuel vem fazer um breve resumo de tudo que nós vamos abordar. Nós vamos falar sobre luz. Mas nós vamos falar sobre luz de uma forma mais profunda e até mesmo mais técnica. Nós não vamos ficar apenas na superficialidade dos conceitos, muitas vezes aproveitados e explorados pelos poetas, pelos compositores de canções. A luz, essa palavra luz é muito utilizada, nós abusamos dessa palavra, mas sempre utilizando e trazendo de uma forma muito superficial. Porém, nós vamos abordar essa temática de uma maneira mais profunda e compreender
que a luz é o princípio da criação divina. E é isso que está dito lá no primeiro dos livros do Velho Testamento, o livro de Gênesis. No primeiro capítulo, no versículo 3, está escrito: disse Deus, haja luz, e a luz se fez. Então a luz é a primeira das criações, para não dizer a única. Porque Deus criou a luz e criou as leis que agem sobre a luz. E a partir da luz tudo se fez. Se criou o universo, se criaram todos os corpos celestes, e nós fomos criados e forjados a partir da luz. Talvez seja por isso que Jesus nos disse, Mateus registra no 5º capítulo do teu Evangelho, versículo 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Mas ser a luz do mundo tem uma finalidade, tem um propósito superior. Por isso continua Jesus: não se pode esconder uma candeia debaixo do alqueire, mas sim colocá-la no velador, onde se pode iluminar a todos os que estão na casa. Então a finalidade maior de ser luz é iluminar, é resplandecer. Então finaliza Jesus: brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que todos possam ver as vossas boas obras e glorificar ao vosso Pai que está nos céus. Mas abordar este tema, hoje é possível trazer para uma mesma linha de raciocínio os conceitos cristãos, os conceitos doutrinários expostos pelos autores espíritas, como também os conceitos científicos. Pouco a pouco está havendo uma convergência de entendimento a respeito deste tema. E também os pesquisadores, especificamente os físicos, que vêm pouco a pouco desenvolvendo essa nova era da física, chamada física quântica, vem revelando para nós, quanto mais exploram a intimidade do universo subatômico, que a matéria não existe. E que no lugar da matéria o que existe é energia que se expressa em forma de luz. Porque até há pouco tempo nós trazíamos o entendimento de que a menor partícula que se existia na natureza era o átomo. Por isso deu-se o nome átomo, a de não tomo divisão, ou seja, aquela partícula que não é possível mais ser dividida, a partícula mais elementar da natureza. Mas este conceito já caiu por terra. E com o desenvolvimento da ciência e das tecnologias dos aparelhos, pode-se hoje explorar o universo subatômico e reconhecer que dentro de um átomo existem outras partículas. E a partir do momento que nós vamos aprimorando este conhecimento, nós vamos percebendo também que as partículas do átomo também não são corpos materiais, são corpos energéticos, corpos que possuem cargas energéticas. Nós teremos então os elétrons com carga negativa e no núcleo os prótons com carga positiva, além dos nêutrons que têm carga nula. E por uma diferença de massa significativa, nós temos estes elétrons orbitando em torno do núcleo. Essa é a constituição básica de um átomo. Pela diferença de massa, nós temos então uma atração gravitacional, e esses elétrons permanentemente orbitam em torno desse núcleo pela sua atração. Um movimento muito semelhante ao movimento, por exemplo, dos planetas, que orbitam em torno do Sol pela atração gravitacional, pela diferença de massa entre os corpos. Ou seja, é a lei de Deus atuando desde os grandes astros do cosmos até o universo subatômico. Mas o importante de tudo isso é que, ao estudar a matéria e aprofundar nos conceitos da constituição da matéria, nós estamos percebendo, o universo científico vem concluindo que a matéria não existe.
O que existe é energia condensada em movimento. E o interessante é que os estudiosos da física quântica perceberam que nesta movimentação dos elétrons, nós temos, pouco a pouco, alguns movimentos que esses elétrons vão alternando de órbita. Então, por exemplo, aquele elétron que está na órbita 2, por algum motivo ele passa para a órbita 4, ou para a órbita 16, ou com uma grandeza exponencial. E quando ele retorna para a sua órbita de origem, ele expulsa energia. Essa energia é expulsa do âmbito da eletrosfera através de ondas, as chamadas ondas eletromagnéticas. E quando nós vamos observar e estudar as ondas eletromagnéticas, que diferem entre si pelo seu comprimento e pela sua frequência, nós perceberemos essa onda carregando corpúsculos de matérias chamados fótons, como pacotinhos de energia, pacotinhos que carregam dentro de si energias que foram apelidadas de quantos. E esses pacotinhos de energia, que carregam uma quantidade definida de energia, expressa-se no ambiente como luz. A luz visível e a luz invisível. Afinal de contas, nós, encarnados, temos uma capacidade de perceber uma faixa muito limitada dessas ondas ou desses feixes de luz. Apenas as ondas que vão do vermelho até o violeta. E para lá das extremidades, tudo para nós é invisível. Mas existe toda uma gama de ondas luminosas espalhadas pelo universo infinito. Essa é uma parte conceitual, mas que vem convergindo com o pensamento dos autores, que os autores espíritas vêm pouco a pouco disponibilizando para nós. Como, por exemplo, no livro Autodescobrimento, dirá Joana de Ângeles, o indivíduo humano é um agrupamento de energia em diferentes níveis de vibrações. Essa energia inteligente, e aqui eu chamo a atenção para este termo, porque Kardec veio conceituar o espírito como sendo um princípio inteligente. E Joana de Ângeles vem atualizar este conceito. Esta energia inteligente, que é o nosso espírito. Na sua expressão original, como espírito, passa por condensação de moléculas. Lembrando que moléculas é um conjunto de átomos. É um conceito da física. Assim constituindo um corpo intermediário, o perispírito, que se encarrega de concentrar e congelar as partículas que se manifestam como o corpo somático. Então, no mundo material ou no mundo espiritual, estamos tratando das mesmas partículas, dos mesmos princípios e das mesmas leis. O que difere é o nível de vibração da energia, o nível de condensação das partículas, que quanto mais condensado, mais a ideia se dá dessa matéria opaca, intransponível do meio que nós estamos inseridos. Emmanuel, no livro Domínios da Mediunidade, apesar de ser uma obra de André Luiz, mas lembrando que Emmanuel é que dita os prefácios. Então, lá no prefácio dessa obra, ele disse que o veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Mais um conceito interessante. Um turbilhão eletrônico regido pela consciência, que é atributo do espírito. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e essa desaparece para dar lugar à matéria. Muito bem. Aqui nós estamos navegando pelo universo das teorias científicas, que, como já dissemos, estão pouco a pouco convergindo com todas as ideias trazidas pela doutrina espírita, através dos autores espirituais. Isso tudo nos leva a compreender que essa energia que é liberada pelos movimentos dos elétrons, a partir de um centro de força,
Essas ondas carregadoras de energia vão formando em torno de cada centro emissor aquilo que Albert Einstein vem propor como sendo um campo magnético. E isso é importante. É importante nós termos essa compreensão. Afinal de contas, a nossa mente, mais uma vez, a mente como sendo um atributo espiritual. O cérebro é um decodificador, é um órgão que decodifica a mente, mas a mente é atributo do espírito. Ela é um centro emissor, é um centro de força. É um centro de força muito poderoso, de onde parte essas ondas, as chamadas ondas mentais, que agem como ondas eletromagnéticas. E essas ondas que partem do nosso centro emissor chamado mente é que vai formando o nosso campo magnético, que nós também apelidamos de aura, ou a nossa psicosfera. Esse conceito é importante, porque na obra Pensamento e Vida, Emmanuel vai dedicar um capítulo chamado Associação. É através do nosso campo magnético é que nós vamos fazendo todas as nossas associações no nosso cotidiano. É quando nós vamos interagindo com todas as pessoas, quando nós vamos trocando experiências, quando nós vamos fazendo permutas energéticas. É onde age a lei da atração, onde nós atraímos e repelimos outras consciências ou outros campos de energia. É por isso que às vezes aproximamos de pessoas que exprimem a paz, o amor, a concórdia, e aquele contato também nos pacifica, nos traz uns sentimentos positivos, de plenitude. Da mesma forma que tem outras pessoas que trazem a sua aura tão carregada, tão densa, tão obscura, que chega a nos causar náusea. Pessoas com as quais nós costumamos ao sentimento da repulsa. Mas o fato é que nós precisamos o tempo todo dessas associações. Nós somos seres sociais. Nós não nascemos para o isolamento. Estamos vivendo essa experiência que está trazendo efeitos muito deletérios para a sociedade, apesar da importância de se manter isolado, dessas medidas preventivas em tempos de pandemia. Mas o fato é que se essa moda prosperar, se os chamados home office, aulas virtuais, se de fato fosse uma tendência para a sociedade, isso seria a maior explosão de transtornos depressivos da humanidade. Nós não nascemos e não vivemos para um isolamento. Nós precisamos compartilhar energias, receber e doar essas energias que partem dos nossos pensamentos, essas forças poderosas que partem das nossas mentes. E quando a gente tem toda essa parte conceitual trazido por alguém que já pôde contemplar, experimentar, visualizar, isso pode mostrar de uma maneira muito clara o que nós estamos dizendo. Então André Luiz, do livro Os Mensageiros, no capítulo intitulado A Prece de Ismalha, ele vai nos trazer uma experiência na qual ele visita as câmaras retificadoras, tendo ali centenas de almas enfermas, em situação de coma, num coma profundo. É quando Ismalha, um espírito angelical, desce das esferas mais elevadas até aquela região do nosso lar, para coordenar um passe curativo para aquelas almas. E quando o Ismalha começa a proferir aquela oração, André Luiz começa a reparar nas luzes de cada um que estava ali presente. E ele traz essa narrativa como uma forma de escala.
relatando aqueles seres mais iluminados até aquelas almas mais obscuras. Então ele disse, ao observar Ismael, que luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. As senhoras que acompanhavam Ismael estavam quase semelhantes a ela, como se trajasse soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. E aí ele vai estratificando. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida tínhamos Alfredo, cuja luz era um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores, e logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava um corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. E isso aqui nos leva a uma auto-reflexão. Porque conforme os relatos de André Luiz, alguns trabalhadores de nosso lar, naquele ambiente de muita luz, ainda apresentavam a sua aura obscura. Como será então que nós trazemos a nossa aura? Qual seria a característica do nosso campo magnético? Talvez aqui, neste momento de oração, alguns focos de luz podem se acender. Porque nós estamos mentalizando bem, nós estamos numa comunhão de bons pensamentos, nós estamos sob a tutela dos bons espíritos. É um ambiente de oração. Mas vamos nos levar para o nosso dia a dia. No ambiente em que estamos carregados de ansiedade, de estresse, onde muitas vezes prevalece o nosso orgulho, o nosso egoísmo, onde vivemos os nossos conflitos, as nossas perturbações, os nossos desafios, as nossas dificuldades. Qual seria o aspecto da nossa alma? Em cor? Em brilho? Em cheiro? É uma reflexão que nós temos que fazer a todo momento. Afinal de contas, é a orientação do Cristo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. E por falar em brilho de alma, e por falar em iluminação, como seria a aura do Cristo? O ser mais iluminado que nós conhecemos, a criatura ligada ao nosso planeta que mais é capaz de estender a sua luz. Nós podemos com facilidade concluir que o campo magnético de Jesus é pelo menos do tamanho do planeta. Alguns relatos da literatura vêm dizer que a nossa aura, e isso é variável de criatura para criatura e dentro de cada ser ao longo do dia, mas ela não passa de alguns palmos do nosso centro emissor. Há relatos que a aura do Chico Xavier já avançava alguns metros, mas a do Cristo certamente é no mínimo do tamanho do planeta, onde o seu amor e a sua luz abarcam todas as criaturas, para que ele possa cumprir a sua promessa de que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidos em teu nome, lá ele estaria. A sua luz, o seu pensamento equilibrado e harmonioso alcançaria essas almas desde que pudessem estar devidamente sintonizados com o teu pensamento. É assim que nós temos os relatos nas obras espíritas daqueles personagens que tiveram a sorte de se encontrar com Jesus. No livro Há 2000 anos, o senador Públio Lentulus Cornelius, ao se deparar com Cristo, relata Emmanuel, fica em estado de choque, impactado com tamanha luz, impactado com aquela energia salutar, com aquele pensamento em equilíbrio, com aquele pensamento sublime. Não consegue sequer articular uma palavra.
Quando vai dizer Emmanuel, trava-se então um diálogo sem palavras articuladas. Era uma conversa de espírito para espírito, de coração para coração. Narra então Emmanuel que o senador ficou comovido e magnetizado. Considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas, que se lhe represavam no coração. Então este é o impacto ao entrar em contato com o ser capaz de emanar tanta luz como Cristo. Também Saulo de Tarso, ao avistar Jesus em espírito, aquela luz chega a cegar-lhe. A sua luz irradiava com tanto brilho que chegou a ferir a retina ocular do personagem da história. Mas o mais interessante é o que pôde Saulo de Tarso contemplar. Olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, aureolado de uma luz balsâmica. Todas as pessoas que tiveram a oportunidade de encontrar Jesus contemplaram olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, aureolados de uma luz balsâmica. É interessante Emmanuel narrar a respeito dos olhos de Jesus. Afinal de contas, os nossos olhos servem como a lanterna da nossa alma. Os olhos podem expressar o brilho da alma. Porque se nós não temos a capacidade de perceber a aura das pessoas, nós temos essa limitação, nós não temos essa percepção de enxergar a aura alheia. Mas nós podemos observar o brilho ou a falta dele através do olhar. O olhar diz muito. Existe uma terapia em que se colocam duas pessoas que não se conhecem de frente uma para a outra. E, através da interpretação do olhar, uma pessoa é capaz de dizer coisas muito particulares sobre as outras. Conforme a concentração e da forma que essa dinâmica é conduzida, chega-se a mais de 80% de acerto sobre informações contidas e expressadas através do olhar. Então o nosso olhar diz muito. O nosso olhar reflete o nosso brilho. O nosso olhar emana sentimentos. Talvez o símbolo que mais pode ilustrar essa questão é quando uma mãe está amamentando o seu filho. Porque ali naquela atitude, como que uma gestação extrauterina, né? Onde a mãe está cedendo ao filho a substância produzida dentro de si, como acontecia dentro do seu útero. Mas agora no ambiente externo, a mãe está olhando nos olhos do seu filho, e nessa troca de olhar, quanto amor é permutado naquele instante. Então isso faz parte da nossa vida. Nós somos meio que aficionados pela luz. Todas as criaturas de Deus traz consigo essa paixão, traz consigo este movimento de seguir a luz, o chamado fototropismo, presente no girassol que volta seus cachos para o sol, para a luz do sol, o inseto que busca os refletores de luz. Todos nós que gostamos de passar horas contemplando a luz das estrelas, nós temos uma certa atração pela luz instintiva. Nós buscamos a luz das outras pessoas. Há relatos que Chico Xavier, por tanta luz que emanava, muitas pessoas o acompanhavam apenas para usufruir e compartilhar da sua luz. Sobretudo pessoas que traziam o seu campo magnético obscuro, pelo egoísmo, pelos vícios,
pelas almas ignorantes e criminosas, eram pessoas em sofrimento que buscava compartilhar da luz de Chico. Ou seja, eu busco no outro aquilo que me falta, pois é mais fácil eu usufruir da luz alheia do que acender a minha. Mas como disse a mensagem de Emmanuel, é preciso buscar a luz própria. É preciso resplandecer a própria luz. E de que forma nós podemos fazer isso? De que forma nós podemos buscar este feito? Através de dois caminhos: da autoiluminação da inteligência e da autoiluminação do sentimento. Já nos dizia Emmanuel que duas asas nos conduzirão a Deus: a asa da inteligência e a asa do amor. São as duas asas que precisam se desenvolver proporcionalmente para que se possa promover voos em direção à luz de Deus. Então há de se fazer o processo iluminativo do intelecto, iluminar a razão, essa luz que vai nos proporcionar abrangência de visão, que nos vai nos fazer evoluir na horizontalidade. Porque quanto mais nós aprimoramos os nossos saberes, os nossos conhecimentos, quanto mais instruções e informações nós adquirimos, mais liberdade o nosso espírito ganha. Nós deixamos de ser reféns de ideologias prontas, de bandeiras pré-concebidas, que muitas vezes podem nos levar a pensamentos e condutas questionáveis. E quando nós buscamos nos livros, nas instituições de ensino, nas práticas religiosas, nas trocas de experiências, desenvolver o nosso intelecto, nós vamos ganhando liberdade. Liberdade que nos permite tomar as nossas escolhas através dos nossos próprios princípios, através dos nossos próprios critérios. Nós deixaremos de estar presos a essas cartilhas que através da mídia são impostas a todo momento. Nós formamos os nossos cardápios de valores e princípios éticos e morais. Então buscar a iluminação intelectual é mais do que tudo buscar a liberdade. É como que estar no alto de um monte onde o nosso horizonte de visão é muito mais amplo do que aqueles que estão na base deste monte. É como entrar num quarto escuro, porque se entramos num quarto escuro e não temos nenhuma ferramenta, nós não podemos enxergar nada. Se acendemos uma vela, nosso raio de visão fica resumido aquilo que aquela vela pode iluminar. Mas se acendemos uma lanterna potente, o nosso raio de visão se expande. Então a inteligência é essa lanterna potente que nos faz ampliar a nossa percepção, a nossa compreensão sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas há também de se iluminar o sentimento, de buscar na nossa consciência e nos nossos corações as luzes dos sentimentos divinos, que nós podemos buscar através das práticas religiosas. Afinal de contas, a religião, esta ferramenta elaborada pelos planos superiores, devem atender este anseio. E nós devemos nos perguntar: será que a religião que eu escolhi está atendendo em mim esta finalidade de iluminar o meu sentimento? Essa iluminação que, enquanto a luz do intelecto age na horizontalidade, a luz do sentimento age na verticalidade. É a nossa elevação em direção a Deus. É o que nos coloca em contato com o nosso Pai Criador. Mas que, infelizmente, por muitos anos e por muitos séculos, as práticas religiosas têm se perdido neste objetivo.
Ao invés de se buscar um padrão mais condizente com a lei do amor, tem se fixado apenas nas formalidades, dos rituais, dos preceitos dogmáticos, das hierarquias, esquecendo, enfim, do brilho à vossa luz. Muita forma, pouco brilho. Muitos templos religiosos, ao passo que também temos muitas almas desencantadas. Mas a essência da prática religiosa é a iluminação do sentimento. Através do desenvolvimento do amor, do perdão, da misericórdia, da compaixão, da tolerância, da indulgência. Por isso, meus irmãos, de tudo que nós dissemos até agora, se essa mensagem for apreendida por todos, eu terei cumprido o meu objetivo. Do centro de toda manifestação religiosa deve estar sempre a figura do próximo. E é isso que Jesus tentou nos dizer a todo instante, através das suas mensagens, através dos seus exemplos, através das suas histórias. É isso que está dito na parábola do bom samaritano. Uma história tão simples, mas que nos fala alto nos nossos corações. Ali Jesus nos ensinava a importância do amor ao próximo. E aqui nós temos que contextualizar este momento sublime da vida de Jesus. Quando dialogava com o intérprete da lei, e este homem lhe perguntava: mestre, como faço para alcançar o reino de Deus? Jesus lhe responde com outra pergunta: qual é o maior dos mandamentos? Ele então lhe responde: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento, e amarás ao teu próximo como a si mesmo. Jesus então simplesmente lhe diz: siga o mandamento. Mas mestre, quem é o meu próximo? É assim que Jesus então lhe conta essa história. Havia um homem que viajava para Jericó, quando foi surpreendido por salteadores, que roubou seus pertences, lhe agrediu e deixou machucado à beira do caminho. Passa por ele um sacerdote, passa por ele um levita, não lhe prestam socorro, passando de largo. Até que um homem, um samaritano, com seu coração tomado por íntima compaixão, acolhe aquele homem, coloca nas suas feridas azeite e vinho, lhe põe na sua montaria, leva até Jerusalém, deixando sob cuidados médicos, assumindo inclusive os custos desse cuidado. Jesus termina de contar a história, trazendo o samaritano, aquele que era tido como um certo inimigo dos fariseus, mas que na história de Jesus era um homem bom, era um homem justo. Ele então pergunta, Jesus então finaliza a história e pergunta para aqueles personagens: quem era o seu próximo? E o que nós podemos concluir, meus irmãos? O nosso próximo é aquele que, pelas circunstâncias da vida, Deus coloca diante de nós, para que possamos fazer essa permuta de energia, para que possamos, ora, doar as nossas boas energias, ora, receber as energias positivas do mundo. Como disse a irmã, Deus se manifesta pelas circunstâncias e pelas pessoas que atravessam a nossa vida. Essa é a dinâmica divina. Deus espraia o seu amor, aguardando antenas que possam sintonizar. Mas é preciso estar atento, para que um pouco de luz que já brilha em nossos corações e em nossas consciências não se faça treva. Como disse Lucas no seu capítulo 11, versículo 35, repara para que a luz que age em ti não seja trevas, como o que aconteceu com o sacerdote e com o levita da história de Jesus.
Aqueles seres que, para os padrões daquela época, já haviam iluminado seus intelectos. Eram os sábios daquele tempo. No entanto, a sua sabedoria, a luz da sabedoria, se fez treva da ignorância e do preconceito. E isso é muito comum. Muitos de nós, quando dotados de algum conhecimento, nos colocamos na situação de superioridade diante daqueles mais simples, diante daqueles que erram diante de nós, daqueles irmãos ainda perdidos pelo caminho, que nós temos a oportunidade de auxiliar, mas a pouca luz que há em nós, muitas vezes se transforma na treva do conflito, na treva da ignorância, na treva da intolerância, na treva da discórdia, na treva do preconceito. Por isso, meus irmãos, que para Deus, para que a obra tenha valor, o que Deus olha necessariamente é o grau de transformação que essa obra promoveu em nós e naquele que foi impactado pela nossa atitude. Nós fomos educados pelo jargão de que tempo é dinheiro. E tempo pode sim significar dinheiro, mas tempo não significa luz. A luz está condizente com o nosso esforço neste propósito de autoeducação, nesse propósito de auto-iluminação, que é o objetivo superior da nossa reencarnação. Por isso, lembrando da frase de Paulo, na sua carta aos Efésios: vós sois os filhos da luz. Andai como os filhos da luz. E andar como filho da luz é reconhecer em nós essa herança divina. Essa luz que existe em nós ainda em potencial, mas que nós precisamos finalmente fazer brilhar diante dos homens, para que todos possam ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Queridos irmãos,